Você já ouviu falar de 4 anjos que estão presos até hoje, aguardando um momento exato, uma hora, um dia, um mês e um ano, para serem libertos? Essa não é uma história simbólica ou uma lenda antiga. Está registrada na própria Bíblia, no livro do Apocalipse. E o mais inquietante, a libertação desses anjos pode estar mais próxima do que imaginamos. Segundo Apocalipse 9:14, o apóstolo João ouve uma voz que vem do altar de Deus dizendo ao 6º anjo: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Essa ordem divina é clara e específica. Não se trata de uma metáfora, mas de uma ação real dentro do plano profético de Deus. E quando esses anjos forem soltos, haverá uma destruição em escala global, como nunca vista antes. Mas afinal, quem são esses 4 anjos? Por que estão acorrentados? E o que vai acontecer quando forem libertos? A localização deles não é por acaso. O rio Eufrates tem um significado histórico e espiritual profundo. Foi nas suas margens que floresceram impérios como a Babilônia e a Assíria, civilizações que se levantaram contra Deus e seu povo. O Eufrates é mais do que um rio. Ele representa a fronteira entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e as forças das trevas. Esses 4 anjos estão presos ali, esperando o momento exato determinado por Deus. O fato de estarem acorrentados já nos revela algo assustador. Eles não são anjos de luz. São anjos caídos, aprisionados por causa da gravidade dos seus pecados. Isso se conecta diretamente com textos como 2 Pedro e 2:4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, reservados para o juízo. E também com Judas 1:6. Aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram sua própria habitação. Ele os guardou em prisões eternas sob trevas, para o juízo do grande dia. Esses anjos caídos não são comuns. Eles possuem uma missão específica e aterradora: matar a 1/3 parte da humanidade. Eles têm autoridade, poder e destruição nas mãos. Mas mesmo com tanto poder, continuam presos, porque tudo está sob o controle soberano de Deus. Alguns estudiosos acreditam que esses anjos estão ligados ao que ocorreu nos dias de Noé, quando seres espirituais se corromperam com os humanos. Outros sugerem uma relação direta com a antiga Babilônia e sua espiritualidade corrompida. O ponto em comum entre todas as interpretações é este: são seres perigosos, poderosos e aguardam apenas a ordem divina para agir. Mas por que Deus os deixaria agir? A resposta está no próprio Apocalipse. Tudo faz parte de um plano maior: o juízo final. A soltura desses anjos marca o início de um tempo profético de tribulação sobre a terra. E você pode estar se perguntando: será que esses anjos já foram soltos? Ainda não. A Bíblia indica que a libertação deles está ligada a eventos específicos que ainda não se cumpriram plenamente. Muitos estudiosos associam esse momento à Grande Tribulação, um período de intensa provação antes da volta de Cristo. Mas veja o mais importante: mesmo as forças do mal mais destrutivas não agem sem a permissão e o tempo determinado por Deus. Nada escapa do seu controle. O Eufrates, nesse contexto, não é apenas um cenário. Ele representa um limite espiritual, uma barreira estabelecida por Deus para conter o mal até o momento certo. É como se o Criador tivesse colocado uma trava divina nesse ponto da história. E o dia de abrir essa trava está se aproximando. Esses anjos, quando forem soltos, liderarão um tipo de exército espiritual, uma invasão das trevas sobre a humanidade. Seu objetivo? Enganar, destruir, provocar guerras e rebelião contra Deus. Eles agirão como instrumentos de juízo contra aqueles que rejeitaram a verdade. Mas é importante entender: mesmo isso está dentro do plano perfeito de Deus. Eles servirão, ainda que inconscientemente, para a consumação do propósito divino. O fato de estarem aprisionados mostra a misericórdia de Deus. Ele segurou o avanço total das trevas por amor à humanidade, dando tempo para que muitos se arrependam, creiam e sejam salvos.
mas quando forem soltos, será um divisor de águas na história da humanidade. Teologicamente, esses 4 anjos representam o embate final entre o bem e o mal. Eles são o lembrete de que existe um conflito espiritual invisível, mas real, que influencia o mundo físico, política, guerras, crises e decisões humanas. Por isso, essa revelação bíblica não é para causar medo, mas para nos despertar. É um chamado para a vigilância, para a fé firme, para o compromisso com a verdade. Deus continua no controle. Mesmo as forças mais terríveis não se movem sem sua autorização. E isso deve fortalecer o nosso coração. Para concluir, esses 4 anjos presos ao rio Eufrates são mais do que uma profecia assustadora. São um sinal claro de que existe um plano espiritual acontecendo além dos nossos olhos. Um plano onde Deus reina absoluto e nada sai do seu tempo perfeito. Por isso não é hora de viver distraído. É hora de buscar intimidade com Deus, viver em santidade e estar atento aos sinais dos tempos. Eles ainda estão presos, mas por quanto tempo mais? Se este vídeo te revelou algo novo sobre os mistérios da Bíblia, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade. Inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos sobre as Escrituras e os segredos que Deus quer revelar ao seu povo. Que Deus te abençoe abundantemente. E até o próximo vídeo. Se quiser, posso também adaptar esse texto para a narração, com pausas dramáticas e estilo de documentário. Deseja isso?